O que não consideramos sobre os alienígenas? A velocidade da luz é a 300 mil quilômetros por segundo. Acho que quaisquer alienígenas que são capazes de viajar anos-luz para nos alcançar não têm interesse em nossos recursos. Um grande fator em sua decisão, se os recursos na Terra eram ou não abundantes o suficiente para justificar a viagem, seria o quão avançados tecnologicamente eles eram. Se eles fossem tão avançados que pudessem viajar mais rápido do que a velocidade da luz ou dobrar o espaço-tempo ou algo assim, então seria o quanto eles precisavam de quaisquer recursos e se poderiam ou não alcançá-los em outro lugar com menos esforço. A coisa mais assustadora para mim é pensar que os alienígenas não querem ter nada a ver conosco. Não entendo por que todo mundo pensa que os alienígenas nos atacariam imediatamente. Uma coisa é entrarmos em seu território, mas se eles tropeçarem em nós, estaremos provavelmente seguros. Se nos encontrarem, eles serão incrivelmente avançados. Qualquer coisa que eles pudessem obter atacando a Terra, eles poderiam ter muito mais facilmente colhendo em um planeta diferente em nosso sistema solar. A menos que se alimentem especificamente de ondas cerebrais, não vale a pena o incômodo de atacar um planeta repleto de vida. Eles podem ter algumas armas, por mais primitivas que sejam, que podem ser usadas contra você. É muito mais assustador acreditar que os alienígenas um dia nos descobriram ou irão nos descobrir e não estarão interessados. Eles não vão nos querer em seus conselhos intergalácticos. Eles não vão querer nos dar remédios. Eles não vão querer ou formar qualquer vínculo. Se eles decidirem simplesmente deixar a humanidade em paz, isso significa que decidiram que não vale a pena nos salvar ou que estamos muito perto da destruição para valer os recursos. Qualquer civilização avançada o suficiente para conquistar o espaço provavelmente teria que trabalhar em grupos, já que a ciência é um empreendimento coletivo e a exploração externa inferia um lar estável ou instável. As espécies não sociais provavelmente não construiriam modos de exploração espacial e as espécies sociais são mais propensas a serem empáticas e trabalhar coletivamente. Embora possa haver outliers dentro de tal civilização, acho improvável que haja uma civilização não coletiva capaz de tal avanço, a menos que haja uma alternativa para tal transmissão de conhecimento cumulativo. Pode-se pensar em uma espécie solitária em que um indivíduo nasce com o conhecimento cumulativo e sozinho, ou qualquer outro cenário improvável, mas como eu disse, as chances não parecem favorecer espécies ou indivíduos solitários, o que implicaria que eles teriam algum tipo de comportamento social, incluindo moralidade. Além da moralidade, qualquer espécie intelectual provavelmente teria inferido a ética, a menos que seja uma espécie de apenas um ser vivo, o que é muito improvável. Pelo que sabemos, os alienígenas podem não ser os homenzinhos verdes que voam em discos voadores e nos destroem com raios laser. Eles podem ser um patógeno interestelar que aparece um dia e silencioso e sem esforço mata a todos sem aviso. Nosso sistema imunológico não teria ideia do que os atingiu. Havia um livro chamado Blind Sight que explora uma ideia legal de alienígenas onde eles não são seus seres normais. A premissa é basicamente se a humanidade fosse única e se a vida inteligente for comum, mas a ciência não, que a música, a arte, a literatura são características exclusivamente humanas. Esse espaço está cheio de vida fria, sem emoção e gênio. Para mim, essa ideia é meio horrível. Nossos conceitos humanos de moralidade e empatia são fortemente influenciados pela biologia dos mamíferos. Imagine que os alienígenas pousem e, em vez de ter pequenas unidades familiares agradáveis, sua espécie põe de milhares de ovos de uma vez. Eles não formam laços fortes. A vida é essencialmente dispensável para eles. Eles nos veem chorando por uma criança morta e literalmente não têm um quadro de referência para entender por que isso seria perturbador. Não estou dizendo que todos os alienígenas serão assim, mas alguns definitivamente poderiam ser. A coisa mais assustadora sobre a vida alienígena é que ela simplesmente não exista. Não o medo visceral e óbvio de eles querem nos comer ou escravizar ou colonizar. O que significa que podemos estar completamente sozinhos. Somos a última espécie que sobrou. A última criatura na que poderia ser inteligente o suficiente para deixar nosso planeta natal. O pensamento mais assustador é que ainda não estamos perto de partir. E não há nada lá fora para nos ajudar. Apenas um universo frio, insensível e vazio. Que já aconteceu, que os alienígenas vieram à Terra, destruíram os que já estavam vivendo lá e assumiram que nós, humanos, éramos os alienígenas. Lembro-me de ter lido uma curta história de ficção em um antigo gibi, onde um enorme exército de humanos cruzava a galáxia, conquistando todos os planetas com vida inteligente que encontraram. Levou séculos,
Então presumo que todas as crianças nascidas acabaram sendo criadas para ser um soldado. Depois de um tempo o exército se depara com um lindo planeta, ocupado por artistas, músicos, atores e poetas. Poluição quase zero. Todos no planeta são muito preguiçosos e relaxados. Não existem exércitos porque o mundo está em paz. O exército considera essas pessoas desprezíveis e começa a massacrá-las em massa. Quando de repente, eles veem que o mundo está exatamente com as mesmas bandeiras e estandartes do exército. Eles voltaram para seu próprio planeta, a Terra. Que se alguma civilização em outro lugar do universo tivesse a tecnologia para chegar até nós, por qualquer motivo, seria muito provável que também fosse capaz de disfarçar sua presença de nossos métodos de detecção, ou seja, eles poderiam nos observar de perto usando nanotecnologia, espaçonaves microscópicas e nunca saberíamos. Que a vida no universo pode ser tão irreconhecível para nós que nem mesmo a registraríamos como sendo uma vida alienígena. E se a vida em outro mundo não fosse baseada no carbono, mas em outro elemento, como saberíamos o que procurar, já que nossas definições e descrições de vida são baseadas em uma perspectiva completamente diferente? O universo é tão grande e quem sabe que tipo de cadeia de eventos e reações químicas, ou mesmo não químicas, ocorreram do outro lado que levaram à criação de espécies que se comportam de maneira completamente diferente da nossa. É por isso que acho tão estranho que as pessoas pensem que não se pode viver sem água. É meio compreensível ao mesmo tempo que às vezes é difícil imaginar coisas fora do nosso escopo de compreensão. Todos os avistamentos de OVNIs ao longo da história são apenas humanos do futuro em um safari de viagem no tempo destinado a observar como éramos no passado. Eles deveriam ficar fora de vista, mas graças a erros humanos ou mecânicos, houve problemas em suas camuflagens que resultaram em serem vistos. É por isso que sempre houve tantos relatos deles ao longo da história, mas nunca houve um ataque. Somos apenas nós. Além disso, a razão pela qual não vemos tantos exemplos de OVNIs agora, mesmo que quase todo mundo tenha uma câmera, é porque as pessoas não estão tão interessadas neste período de tempo, uma vez que já documentamos aspectos da vida humana o tempo todo. Devido à forma como o universo se desenvolveu ao longo do tempo, gás transformado em estrelas, estrelas formaram galáxias, planetas formados em torno de estrelas, etc., há realmente razões para acreditar que a Terra pode ter sido um dos primeiros planetas a se tornar habitável. O universo é antigo, mas não infinitamente antigo. Os primeiros bilhões de anos, pelo menos, foram inteiramente inabitáveis. É possível que 4 bilhões de anos atrás, quando a Terra se formou em algo que era estável o suficiente para deixar evidências, foi quando o próprio universo se tornou capaz de sustentar vida. Se for esse o caso, isso faria da Terra um dos primeiros planetas a suportar vida em todo o universo. Presumindo que a vida inteligente requer alguns bilhões de anos para se desenvolver em outros planetas, como aconteceu aqui, então, novamente, podemos ser a primeira ocorrência de vida sapiente no universo. Pelo que sabemos, pode haver uma explosão de vida extraterrestre que acontecerá em 1 milhão de anos. Isso é muito pouco tempo nas escalas galácticas, quase dentro de uma margem de erro. E ainda é mais longo do que toda a história humana registrada em ordens de magnitude. Podemos simplesmente ser os primeiros a desabrochar e desaparecer antes que o resto do universo produza vida inteligente. Se nosso entendimento da física estiver correto, o mais rápido que qualquer sinal eletromagnético pode viajar é a velocidade da luz. O sistema estelar mais próximo que poderia ter um planeta capaz de sustentar vida, que conhecemos, está a 16 anos-luz de distância. Então, na chance astronômica de que existe vida em um dos sistemas estelares mais próximos, eles estariam nos vendo em 2004. Se a vida mais próxima estivesse apenas a 10% da largura da nossa galáxia, eles estariam vendo a Terra antes do início da civilização. Também é inteiramente possível que um planeta para o qual vamos olhar já tenha vida, mas só podemos vê-la antes de evoluir. A possibilidade de eles já saberem de nós, mas nós não sabermos deles. Não temos ideia se eles sabem. Eles podem estar cometendo espionagem espacial agora e não saberíamos sobre isso. Eles podem ser sexy e podem estar com tesão, mas sexo é completamente diferente para eles do que para nós. Eles decapitam você e colocam ovos em seu pescoço, sem perceber que é letal para sua espécie até que você já esteja morto. Teoria da Floresta Negra. Como caçadores em uma floresta escura, uma civilização nunca pode ter certeza das verdadeiras intenções de uma civilização alienígena. Em suma,
Toda a vida deseja permanecer viva. Não há como saber se outras formas de vida podem ou irão destruí-lo se tiverem uma chance. Na falta de garantias, a opção mais segura para qualquer espécie é aniquilar outras formas de vida antes que tenham a chance de fazer o mesmo. Uma teoria é que, se forem suficientemente avançados, os alienígenas podem nos tratar como formigas. Quando construímos represas, não nos preocupamos se ela fará com que um formigueiro seja inundado. Da mesma forma, uma espécie que está tão avançada quanto nós estamos além das formigas pode tentar alterar nosso planeta ou mesmo nosso sistema solar em seu benefício, sem levar em consideração o que pode acontecer conosco. Existem tantos sistemas estelares com planetas potencialmente habitáveis por aí que as chances de sermos a única vida no universo são extremamente pequenas. A questão, em vez disso, é se a vida surgida em outro lugar conseguiu sobreviver à destruição e permanecer viva hoje de forma que possam entrar em contato conosco. Ou seja, provavelmente houve inúmeras civilizações nos últimos bilhões de anos que simplesmente não sobreviveram.